Meu nome é Renata Amaral, eu sou professora de língua portuguesa e eu estou aqui hoje para conversarmos sobre a leitura literária na sala de aula. Para falarmos sobre esse tema, nós vamos tentar responder a uma questão. Como compreender a leitura literária, sobretudo em sala de aula? Ler literatura é ler o mundo através de uma lente que amplifica o olhar, uma vez que trata de registros de experiências humanas que proporcionam o acesso a outras vivências. Por quê? A construção do texto literário e a leitura desse texto tem especificidades e elas precisam ser exploradas. E o lugar para isso é na escola. Então, se a gente conseguir, num primeiro momento, tratar a literatura por esse viés da sensibilidade, da transformação, a gente está caminhando para poder também explorar o texto literário nas suas especificidades literárias, linguísticas e extralinguísticas. Bom, entendendo dessa forma, nós vamos pensar numa metodologia. Como conduzir a prática de leitura do livro literário na escola? Nós vamos sugerir 3 momentos. O momento da pré-leitura, o momento da leitura e o momento da pós-leitura. Vamos dar início aos nossos trabalhos? Uma sugestão que trazemos é o trabalho com o livro E Meio de Caminha. É um livro primoroso, que traz uma releitura, uma recriação da Carta de Pero Vaz de Caminha, num contexto em que alia história, tecnologia e muito humor. Esse livro ele é indicado para os 8º e 9º anos do ensino fundamental. E o tema principal que perpassa toda a obra é a cultura digital no cotidiano do adolescente. É um livro que, como traz a releitura da Carta de Caminha, sob a ótica do e-mail, das tecnologias digitais, nós podemos entender como memória, como diário, biografia e até relatos de experiência, de Pero Vaz de Caminha na época do descobrimento. A preleitura da obra, O E-Meio de Caminha, ela consiste nos mesmos elementos já citados. Primeiro, despertar a paixão. Você, professor, precisa ler essa obra e se encantar por ela, e deixar que seus alunos percebam isso. Na sequência, você precisa provocar a curiosidade dos seus alunos. E uma das formas interessantes, tomando por base o contexto da obra, é convidar os alunos para fazer imaginariamente a rota de Pedro Álvares Cabral. Tendo explorado a rota, reflita com seus alunos. Caso o Brasil fosse mesmo o destino das caravelas da coroa portuguesa, esse seria o melhor trajeto? Desafie os seus alunos a construírem uma outra rota para o descobrimento do Brasil. Será um momento muito interessante que vocês podem fazer em parceria com o professor de geografia. Uma outra possibilidade para poder aguçar a criatividade e para poder aguçar a curiosidade dos seus alunos é mostrar a imagem da Carta de Pero Vaz de Caminha. Uma carta que já existe há mais de 5 séculos. Conte para os seus alunos que ela foi escrita na época do descobrimento, há mais de 5 séculos, viajou em uma embarcação até chegar a Portugal e que ela ainda existe hoje, como um documento histórico, como a certidão de nascimento do nosso país. Mostre para os estudantes que hoje não há como ler mais, porque nós não conseguimos entender essa escrita do Pero Vaz de Caminha. Mas esse é o registro do descobrimento do nosso país. Essas 2 formas de aguçar a criatividade e a curiosidade são interessantes. Em seguida, é importante ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a temática da obra. E para isso, nada mais legal do que você fazer algumas questões para a turma. Pergunte para os estudantes, o que vocês sabem sobre o descobrimento do Brasil? Como foi a chegada dos descobridores ao Brasil? Quem morava aqui? Quem foi Pero Vaz de Caminha? E, sobretudo, o Brasil foi descoberto ou foi encontrado? Há diferenças entre essas práticas? É importante explorar os elementos da capa. Neste caso, a fonte que vem desenhada aqui na capa remete à questão da cultura digital. É muito importante observar isso. Ver as ilustrações, que o livro traz emoticons representando os personagens. E é também interessante apresentar o autor e os ilustradores para o estudante, para que ele possa conhecer quem fez essa obra. Feito isso, é legal que você promova um debate, que você pergunte para os estudantes, descobrimento ou achamento do Brasil? E junto com o professor de Geografia e História, que vocês construam uma visão crítica dos estudantes sobre esse fato.
Feito isso, desafie os seus estudantes a reescreverem a Carta de Caminha sobre um outro ponto de vista, sobre o ponto de vista dos índios. E eles vão ter que se imaginar nessa época e vão dar voz a um povo que não teve voz nesse momento. Isso vai ser muito rico. Feito todo esse momento, é hora de passar para a leitura. Então, toda uma ambientação foi feita, vamos à leitura do livro E Meio de Caminha. Os estudantes certamente vão fazer a leitura em casa, mas é importante que durante esse processo, professor, você acompanhe, que você questione se a obra está sendo lida, como ela está sendo recebida, se há dúvidas, se os estudantes estão gostando da obra. Então, reserve alguns momentos da sua aula para conversar sobre esse processo de leitura com os estudantes. Ao terminar a leitura, nós vamos para o último momento desse ciclo, que é o pós-leitura. No pós-leitura, a gente focaliza alguns elementos importantes. Os aspectos literários da obra, como os personagens e a construção dos personagens. No caso, nós temos o Caminha, o rei, os índios, o padre, né? Todos eles com características específicas, aqui no livro retratados como emoticons. Nós temos também a representação da viagem, do tempo, do espaço, de todo o percurso que foi feito na época do descobrimento. E também podemos avaliar o que temos de real e o que temos de ficção, de invenção nessa obra. Porque é claro que como o livro traz aqui para a gente uma releitura da carta, nós temos algo que é inventivo. Será que os estudantes conseguem perceber? Então vamos conduzi-los aí a essa compreensão. Feito isso, é importante analisar os aspectos textuais. Este livro lida com uma carta de Caminha, com o Twitter, que é o primeiro gênero que é usado para comunicação entre Caminha e o rei, no caso aqui do livro, o e-mail, que é o transcorrer de toda a conversa, e a gente tem uma proposta de que os estudantes façam um selfie. Então, converse com os estudantes sobre esses gêneros e sobre a finalidade deles, e sobre a relação com o avanço tecnológico. Isso vai ser muito rico. Também é interessante comparar a carta de Caminha com a obra, o e-mail de Caminha, e perceber como que o contexto, mesmo sendo idêntico, né, eles partem de um mesmo ponto de partida, que seria o descobrimento do Brasil, nós temos aí um vocabulário diferente, nós temos aí um gênero diferente, nós temos aí formas de construção sintática diferente. É muito importante que os alunos percebam. Então, promova uma comparação entre os dois textos. Feito isso, é hora de extrapolar, é hora de lidar com alguns aspectos extralinguísticos. A obra possibilita um trabalho articulado com várias áreas do conhecimento, com o professor de geografia, de história, de teatro, e é hora de fazer isso. Então, proponha para os seus alunos fazer uma encenação de um trecho. Diga a eles o seguinte: como seria se naquela época Caminha tivesse acesso à internet e tivesse escrito e-mails em vez de carta? Como que seria isso? Então, vamos representar essa cena? De repente, representar para toda a escola, no horário do intervalo? Seria muito interessante. Uma outra sugestão, que certamente agrada bastante aos estudantes, é criar as redes sociais do Caminha. A gente sugere, por exemplo, criar o Facebook do Caminha, o Instagram do Caminha. E nesse Facebook, nesse Instagram, que vocês postem os selfies de Caminha. Como seria se o Caminha estivesse tirando selfie aqui na época do descobrimento? Os estudantes podem se caracterizar, criar um cenário, isso ia ser muito rico. E por fim, você pode realizar o projeto interdisciplinar, o Exine Pós-Caminha, que é uma proposta de mostrar como o Brasil é hoje, através do Exine, né, que é uma revista eletrônica de menor porte, para o mundo ou para um público específico que os estudantes queiram, em contraponto com a carta e com o e-mail. Certamente vai ser um trabalho muito divertido, muito rico. Eu espero que com essa nossa conversa, vocês consigam fazer uma leitura literária que vá além da sala de aula, que seja apropriada para toda a vida dos estudantes, dos professores envolvidos. Uma boa leitura.